Fala pessoal, bem-vindo à quarta aula. Nossa aula agora vai ser a continuação, né, da aula 3. Então nessa aula eu vou tá dando a introdução a uma nova diretiva do Angular. Muito boa, muito bacana, que vai te dar um poder incrível. Vamos lá. Nessa aula 4 você vai cair para trás com ngRepeat. É uma diretiva muito utilizada para listas, tabelas e repetições. Então, aquelas situações em que você quer fazer vários elementos aparecerem na tela, seja numa tabela, numa UL, num menu, enfim, qualquer item que você queira repetir, você vai estar usando esse ngRepeat bastante. Então, nessa aula a gente vai começar colocando o Bootstrap CSS 3 na página, né, para ela ficar um pouco melhor o visual dela. A gente vai usar o Bootstrap a princípio, você pode ficar à vontade para não utilizar no seu exercício, não tem problema nenhum, né, porque aqui o objetivo realmente é o Angular e o potencial dele, né. Em seguida eu vou mostrar para vocês como é que você faz um vetor bem simples em JavaScript, né, e depois que a gente vai criar esse vetor no escopo, colocar ele e vincular esse vetor a um ngRepeat na página, né? Então a gente vai ter que de alguma forma vincular o HTML ao objeto. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês vinculam lá no seu HTML ao seu vetor de JavaScript. E a mágica vai acontecer com o ngRepeat. Né? E em seguida, na próxima aula, vai ser na aula 5, a gente vai começar a mexer com ng, clique, eventos e coisas mais. Então a gente vai criar uma função de inclusão, criar uma função de exclusão, né, criar os botões, inputs, enfim, começar a utilizar eventos, né? Bom, é isso. Então vamos dar início à nossa aula 4 de Angular. Bom, aqui é a última tela que a gente tinha, né? A aula 3, a gente pode atualizar nossa aula para a aula 4. Né? Vamos atualizar a nossa aplicação aqui do Angular para a aula 4. Vamos colocar aqui meu terceiro controller. Terceiro controller. Preparar, vamos apagar essas variáveis daqui. Eu vou resetar o nosso HTML. Tá? E vou colocar aqui também a chamada para o meu terceiro controller. Então aqui, pronto, a gente tem aqui. Agora vamos entrar lá na página do Bootstrap. Bootstrap, vamos pegar o download Bootstrap, baixar ele aqui, está baixando, baixou, vou pegar o diretório de distribuição dele e vamos colocar na nossa pasta de projeto. Então vamos pegar aqui, pronto, está na nossa pasta. Agora vamos aqui no Bootstrap, vou pegar a template dele, padrão, aqui embaixo, aqui, template básica, vamos pegar essa template aqui. Vamos começar já utilizando ela aqui. Então, para eu não perder o que a gente já escreveu, eu vou pegar o que interessa dessa template, esses metas aqui, a gente aproveita eles, sem comentário. Vamos colocar eles aqui, pronto. Vamos pegar esse link para o Bootstrap, vamos colocar ele aqui depois do título. Pegar esses comentários aqui para o IE8, né? E vamos colocar uma chamada para o jQuery. Essa chamada para o jQuery aqui você pode a princípio ignorar, a gente não vai estar usando o jQuery, tá? É só uma exigência do Bootstrap que não é para o Bootstrap para o Angular. A gente tem um Bootstrap para o Angular, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito ainda, porque vocês precisam entender muito ainda de Angular, entender como é que ele funciona, o que são diretivas, serviços. Eu acho que é muito mais importante a gente estar trabalhando agora como que você aprende o Angular antes de começar a usar plugins de Angular. Então eu acho importante dessa forma. Então, se vocês quiserem, eu coloco uma das últimas aulas do curso, a gente usando o Bootstrap do Angular, já entendendo o conceito de diretivas, enfim. Que aí você vai ter já um poder muito maior de poder, de repente, se o Bootstrap não resolver o teu problema, você pode chegar lá na diretiva dele, alterar ou criar sua própria diretiva. Enfim, mas eu não vou entrar no detalhe da diretiva agora, porque diretiva é a parte mais avançada do Angular JS. Então ela vai ser assim, vou deixar essa parte para o final do nosso curso, quando você já tiver um entendimento bem bacana de como a gente pode estar trabalhando e criando nossos componentes e as nossas interfaces com o Angular. Então aqui eu vou colocar o script do Bootstrap, eles costumam colocar na template no final da página.
Faz sentido porque a página ela carrega, né, primeiro sem ter lag, vamos assim dizer, né? Se um desses links aqui fosse externo, no caso aqui o jQuery, faz sentido a gente fazer assim. Mas como nós estamos falando da mesma página, de repente a gente pode colocar no header. Vamos pegar o jQuery daqui, vamos baixar ele, vamos colocar também no projeto, para não ter nenhuma dependência externa. Vou pegar ele aqui, salvar ele no nosso projeto do Angular. Cadê aqui? Projeto do Angular, jQuery. Eu já coloco aqui no diretório de JS. Aproveitar que a gente já tem o diretório de JS, vamos fazer isso também com o nosso Angular JS aqui. Pronto. Movi o Angular para dentro da pasta. A gente aponta ele agora usando JS barra Angular. Aqui, JS barra jQuery mínimo. Minified. Então a gente pega aqui e coloca aqui no começo da nossa página. Perfeito. Então o que falta aqui? Tem um templatezinho aqui, um Hello World aqui. Vamos colocar aqui Hello World deles. Vamos colocar melhor aqui aula 4. Aula 4. Certo? Então vamos tirar aqui. A gente já adaptou toda a template do Bootstrap para o nosso projeto. Vamos pegar aula 4 e colocar no título também. Aula 4 no título. Prontinho, nosso index está preparado. Vamos ver. Aula 4, já na fonte do Bootstrap. Vamos dar início agora à nossa aula 4. Perfeito, então agora a gente já fez a parte do Bootstrapping. Então vou mostrar para vocês como é que a gente faz um vetor em JavaScript. Bom, conforme vocês já viram na aula anterior ou não, a gente vai fazer uma introdução rápida aqui ao JSON.org. JSON.org é como você basicamente monta um objeto em JavaScript. Notação de objeto em JavaScript. JavaScript Object Notation, traduzindo. Então aqui a gente tem um objeto, como é que a gente monta um objeto, e um vetor, um array, como é que é o array. Então o array ele começa com chaves, né? Ele pode ser um array vazio, chaves e fecha chaves e termina, ou ele tem uma chaves e começa um valor no meio do caminho. E se tiver mais de um valor, ele pode ter uma vírgula e outro valor, uma vírgula, e fica aqui nesse loop aqui, ou sai direto, fechando as chaves e termina. Então é muito simples. E o valor pode ser qualquer um desses elementos aqui, uma string, um número, um objeto, um outro objeto dentro dele, um array, um outro array, você pode ter um array dentro de array, uma variável booleana, falso, ou o valor, simplesmente o valor nulo. Então, é muito comum quando a gente trabalha com o ngRepeat do Angular, a gente trabalha com arrays, né, porque ele vai repetir quantos itens tiver dentro do teu vetor, do teu array. Né, então, ou você pode colocar no teu array, como está aqui, uma string, um texto, ou um número, ou um objeto. É muito comum a gente usar objetos no nosso array, porque quando você está, por exemplo, eu quero fazer uma lista de fotos, então cada foto ela tem um nome, ela tem uma legenda, ela pode ter um código relacionado no banco de dados, ela vai ter informações que você vai querer trazer para cada item daquela lista. Então é muito comum você criar um vetor de objetos. E dentro do objeto você separa lá as suas propriedades, onde as propriedades são modelo string, né, separados por aspas duplas, né, um valor em texto, 2 pontos e o valor daquela propriedade. Então é muito importante, quando você começar a evoluir no Angular, você vai ficar muito familiarizado como é que você trabalha com objetos em JavaScript, porque é literalmente isso mesmo. Desde o início eu falei assim, você vai começar a pensar que a sua página ela vai representar um objeto bem grande e bem informado do que ela vai ter que exibir. Então, a maneira como a gente pensa, o paradigma como a gente pensa nas páginas web, ele vai ficar muito mais relacionado à maneira como nossa estrutura do escopo do objeto está montada. Então, vamos criar assim o nosso primeiro vetor aqui. Então, da mesma forma que a gente criou as variáveis, a gente pode criar uma variável, que a gente pode dar o nome dela de lista de pessoas. Lista de pessoas. A gente pode iniciar essa lista de pessoas com ninguém. Tá? Então a gente criou um vetor vazio aqui, que é o caso do vetor que entra aqui e sai aqui. Tá? Então, com essa lista de pessoas, a gente começou sem nenhuma pessoa. Então eu vou criar uma pessoa 1. Pessoa 1 aqui.
Tá? Só para dar um exemplo para vocês como é que eu monto um objeto em JavaScript. Tá? Então a notação JSON ela é muito importante ela ser seguida quando você quer fazer, seguida literalmente, né? Quando você quer fazer uma comunicação via Ajax com outros servidores. No JavaScript ele não é tão específico com relação à definição das propriedades de um objeto. Que, por exemplo, no JSON o objeto ele pede para que seja na propriedade do objeto, ele pede para que seja com aspas duplas a definição de nome. No JavaScript, quando você está escrevendo aqui no seu JavaScript, não necessariamente você precisa separar a sua propriedade em aspas duplas. Você pode, sem aspas, já definir essa informação, apenas colocar aspas ou aspas simples para definir textos. Então, nome aqui, para efeito de padronização, eu posso seguir o padrão JSON sem problema e colocar aqui o nome. Então, o nome da pessoa 1, vou colocar meu nome, Roger, vírgula, outra propriedade, conforme está ali no nosso padrão que a gente está aqui do lado acompanhando. Então, vamos quebrar aqui para ficar mais fácil de acompanhar. Isso é questão pessoal, você pode organizar o seu objeto da forma que você preferir. Tá? Idade, 34. Em 34 eu posso colocar tanto texto quanto número, fique à vontade. Faz mais sentido eu colocar número e a gente tem que... Como é que é a definição de um número? Né? Por exemplo, a definição de string começa sempre com aspas duplas, que foi o que eu estava falando. Na definição de número, você pode ter o valor negativo ou não. Ou ele já ser um 0 ou um dígito de 1 até 9, enfim. Tem todo um fluxo aqui do como é que se representa um número em JavaScript. Tá? Então você pode simplesmente colocar lá um número negativo ou 0, com dígito ou sem dígito, e sair direto e terminar e pronto, você tem o seu número. E ou você pode usar valores científicos aqui, exponenciais, enfim. É bem interessante esse documento aqui. Você pode fazer, se você seguir esses padrões aqui, você pode fazer o que você quiser com os objetos em JavaScript. Tá, então vamos continuar aqui. Então nome, idade, país. Então vamos botar aqui Brasil. Ok. Criei uma pessoa, a primeira pessoa. E agora vamos colocar essa pessoa no nosso vetor. A gente já poderia iniciar o vetor com a pessoa dentro, simplesmente pegando essa informação, sem precisar colocar na variável e colocando ela direto aqui, respeitando exatamente o padrão do array, ou seja, o valor ele pode ser um objeto e o nosso objeto, a definição de objeto é começar com chaves e terminar com chaves. Então, eu poderia até ter um objeto sem definição nenhuma, ele iria entender que isso daqui é um objeto dentro de um vetor, um objeto sem propriedade nenhuma, objeto vazio. A gente poderia fazer assim, mas para efeito de facilidade de vocês estarem acompanhando, eu estou colocando um objeto de pessoa na variável pessoa 1. Eu vou colocar agora uma variável de pessoa 2, tá? Vai ser a segunda pessoa. Pessoa 2, vou colocar o nome de João. A idade, vamos chutar um número aqui, 23. País, Brasil também. Ok, agora vamos adicionar essas pessoas no vetor. Então, no JavaScript tem uma outra função que você vai ficar muito familiarizado, são as funções de trabalhar com vetor. Então, tem funções que você vai começar a se familiarizar. Não precisa se preocupar com isso nesse primeiro momento. Tá? As funções que você vai mais usar são as funções push, que é colocar o enter no vetor. Tá? Então, e filter, que é você gerar um vetor só com o que interessa. Vamos assim, você gera um vetor de um outro vetor. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente pega o vetor, que é a nossa variável de lista de pessoas, e insere o push. O nome da função é push. Tá? Então, essa função push ela vai pegar o item que você está colocando aqui e vai colocar no final do vetor. Então, como ele não tem nada, ele é um vetor vazio, você vai colocar esse objeto ou qualquer objeto dentro dele. Então, no caso, a gente vai pegar a nossa escopo pessoa 1, ele vai passar a ter uma pessoa, e a gente vai dar um outro push e passar a pessoa 2. Então, a partir desse ponto, o nosso lista de pessoas vão ter 2 pessoas. Tá? Então, agora, como é que a gente faz essa mágica acontecer? Vamos colocar aqui
é uma estrutura de Jumbotron do Bootstrap. Vamos pegar aqui no Bootstrap, componentes, só para fazer ficar bonitinho nosso Bootstrap. Jumbotron. Então vamos pegar esse exemplo aqui que eles estão criando aqui, ó, Jumbotron, Hello World. Vamos pegar aqui e colocar ele aqui. Aula 4. Tirar esses espaços aqui. Eu gosto de usar tab. Essa é a opção pessoal. Perfeito. Tive aqui. Indentar direitinho. Ok. Então vamos atualizar aqui. Temos lá o nosso Jumbotron. Vamos colocar dentro de um container. div.container. Vamos criar um containerzinho para dar um respiro na página. Prontinho. Então a gente tem a aula 4, um botãozinho aqui, 3 pontinhos ali. Perfeito. Então, como que a gente pode começar? Vamos começar fazendo uma lista, né, de pessoas. Então vamos colocar um L com LI. Uma lista mais simples possível, né? Então, embaixo do nosso Jumbotron, vamos criar um painel, tá? Vamos pegar aqui um exemplo de painel, panels. Então, vamos pegar aqui um exemplo de painel com título, panel heading, tá aqui. Vamos pegar um painel, colocar embaixo, inventar aqui, inventar, prontinho. Tá? Vamos colocar uma variável de painel aqui, scope, nome, lista, pessoas. Vai ser igual lista de pessoas. Você vai ficar muito familiarizado com o Angular, utilizando variáveis para estar populando o seu HTML. Você pode literalmente escrever no seu HTML ou realmente começar a se dar ao AngularJS, a entender como ele funciona, a começar realmente a deixar o teu HTML só para estrutura e não para conteúdo. E o conteúdo você realmente deixa para o teu objeto. Então você vai começar a se acostumar a deixar o seu HTML todo estruturado para o objeto de Angular. Então aqui a gente está definindo que o nome da lista das pessoas vai ser uma informação que está no objeto. Tá? Então o conteúdo do painel, vamos colocar aqui o nosso L, /barra UL. Então aqui a gente cria a nossa primeira LI. Então LI pessoa 1. Eu vou colocar aqui sem o Angular, só para a gente acompanhar o que está acontecendo no nosso lado. Perfeito. Então a gente tem a lista de pessoas e pessoa 1. Né? Então agora como é que a gente vincula isso daqui? Muito simples. O elemento que você quer que se repita de acordo com a lista é o elemento que você vai colocar a informação de repetição. Então você vai colocar ngRepeat, tá? E aí você vai criar, não sei se você está familiarizado com o uso do for, mas o ngRepeat ele funciona muito como for, onde você diz pessoa, por exemplo, ou qualquer nome aqui, vamos utilizar pessoa para ficar fácil, pessoa, em a sua lista, a sua lista, basicamente, o seu array, o seu vetor, em lista pessoas. Então, a partir desse momento, a pessoa aqui, você criou um novo contexto da listagem, que qualquer coisa, pessoa, você está se referenciando ao contexto do objeto no qual você está repetindo aqui. Então, no meu LI, se eu quiser mostrar o nome da pessoa, eu vou usar o meu contexto de pessoa, ponto, que já é um objeto, nome. Então, a partir desse momento, eu estou repetindo uma informação de um objeto que está na minha lista. E a mágica acontece. Então, aqui é que o potencial começa a ficar
muito grande. Tá? Então aqui você começa a ter um poder de fogo muito grande, porque isso daqui, qualquer alteração que você fizer no vetor do seu escopo, você não vai precisar escrever mais nenhuma, absolutamente nenhuma linha de código em jQuery, ou seja, no que for, para escrever ou repetir seus elementos dentro de LI na sua UL. Simplesmente colocando isso daqui, ele vai fazer toda essa inteligência para você. Isso é fantástico, porque você literalmente acabou com o maior trabalho que a maioria das pessoas tinham em jQuery nos sites, que é você realmente ter que manter uma lista de objetos na tela, e se esses objetos tiverem botões e etc, você vai criando uma rede de dependência, uma rede de interações, de eventos, que você começa a perder o controle, fica uma coisa... De repente você não perde o controle, mas você tem que escrever às vezes muita coisa, você tem que escrever muito tratamento de HTML, criação de botão, append para lá, append para cá, remove, enfim, um monte de linhas de código em jQuery para poder adaptar isso. E com Angular a coisa fica muito simples. Então aqui dentro do meu LI, eu posso utilizar qualquer coisa com a pessoa e posso criar outros elementos de tela. Eu posso pegar esse painel e criar outro painel, um painel para cada pessoa aqui dentro do meu LI, e a coisa vai funcionar fantasticamente. Repare só, eu estou criando um novo painel, um painel dentro de um painel, onde em cada painel desse de dentro eu vou mostrar o nome da pessoa. Então vou pegar isso daqui, vou colocar como título do painel o nome da pessoa, e no corpo do painel, no body do painel, eu vou colocar os outros detalhes dessa pessoa. E os outros detalhes podem inclusive ser um array também. Não preciso fazer de pessoa, mas é um array simples, sem interação. Um array simples. Eu poderia inclusive fazer uma interação nas propriedades do objeto, porque você consegue fazer uma interação nas propriedades. Tá? Mas eu não vou fazer isso aqui para não ficar muito complexo, a gente está começando devagar. Mas aqui a gente pode colocar pessoa, a gente pode colocar assim, idade, dois pontos, pessoa, ponto, idade, que é o nome da nossa propriedade. L, país, a gente coloca país, pessoa, ponto, país. Então, atualizando, olha a mágica. Fantástico, né? É um potencial muito grande que você ganha aqui. Tá? Então, isso não só para elementos, você pode colocar botões para cada pessoa. Então, você já vai ganhando muito potencial. Então é isso, pessoal. Na nossa próxima aula a gente vai começar a utilizar esses botões, o clique do botão, mostrar uma pessoa nova na tela, retirar uma pessoa nova, excluir uma pessoa da tela. Então a gente vai começar a usar o adjetivo de show também para mostrar e exibir coisas na tela, dependendo do como é que está o seu objeto. Então sigam-me, continuem nessa aula, inscrevam-se, curtam, dêem um feedback, enfim, qualquer coisa para estar me ajudando a melhorar. Até a próxima aula. Muito obrigado.